Olá pessoal, Valdecir novamente, tudo bem? Muitos me perguntaram se o GRV-DDO trabalha com produção puxada. Eu mostrei em alguns vídeos como a gente trabalha com gerenciamento de fila, mas eu vou mostrar nesse vídeo que é a mesma coisa de uma outra visão. Então, como que o DDO implementa a produção puxada? Então, antes de mais nada, a gente tem que lembrar aqui como é que é o funcionamento básico do DDO. Então, inicialmente, eu vou fazer um vídeo dizendo como ele faz a programação da fábrica, ou seja, numa determinada ordem, ele programou a necessidade de material para o dia 16, início da produção 17, e ele criou aqui um tempo, né, para serrar, um determinado intervalo de tempo para tornear, fresar e assim por diante, e até entrega. Né? E aí tem alguns conceitos que a gente já trabalhou em outros vídeos, né? Que é o lead time de compras, aqui o lead time de produção e a gente tem entrega. E até como reduzir esse lead time de produção. É a mesma ideia. Eu vou fazer um vídeo depois sobre o agendamento, mas aqui a gente tem o tempo de produção, aqui tem que chegar o material dia 16 para ele poder produzir. Muito bem. O funcionamento básico do DDO é que assim que eu termine uma operação, automaticamente aparece no próximo recurso, né, na próxima máquina. Isso já mostrei também em alguns vídeos, até que a produção seja encerrada. Muito bem, isso nos dá a impressão de ser empurrado, né? Correto a produção? Bom, mas aí vamos falar um pouquinho de fila ou de WIP, né? Work in Process. O que é o WIP? É o material que está entre processos, né? Então a gente tem aqui uma fila, né? Com duas ordens aqui. Esse é o nosso WIP, é o que está aguardando aqui para ser produzido. Aqui tem produção, né? A serra está serrando alguma coisa e tal. Muito bem. Então, o que acontece? Se eu implemento o gerenciamento de fila, né, no DDO, então eu tenho meu limite superior, limite inferior aqui, né, então o amarelo, o verdinho e o vermelho quando eu já estou com a minha máquina em gargalo, ele autoriza a máquina anterior a produzir para essa máquina assim que essa fila diminuiu. Por isso que temos de produção puxada, ou seja, quem libera fresa é a retífica, se o processo for fresar e retificar, né? Pode ser fresar e tornear, por exemplo, mas usando esse exemplo dessa ordem que segue essa sequência, a retífica que autoriza a fresa, e a fresa que autoriza o torno e o torno que autoriza a serra. Ou, pelo gerenciamento de filas, eu empurro até o limite da fila, ou eu autorizo, né, pela visão de puxada, eu autorizo o recurso anterior a produzir quando o meu WIP diminuiu o limite, né, ou seja, está abaixo do máximo. Senão eu não posso autorizar, porque senão eu vou estourar essa fila aqui e o meu WIP não vai ser constante. A gente tem que lembrar que a ideia de manter o WIP constante é o mesmo conceito do Kanban, dos cartões. Só que a gente fez por quantidade de horas de produção. Por quê? Porque muitos dos nossos clientes trabalham com produtos diferentes. Né? Cada peça é uma peça diferente, com roteiro diferente. Então a gente precisa gerenciar isso por quantidade de horas de usinagem, né? Ou horas de trabalho, e não por quantidade de peças ou por produto. Cada ordem dessa pode ser um item totalmente diferente, uma de 5 horas, uma de 200 horas de usinagem, não interessa. A gente vai fazer o gerenciamento ou por quantidade ou por quantidade de horas, que eu acho mais interessante. Tá? Então a ideia é que quando você implementa o gerenciamento de fila, que na prática é manter o WIP constante, manter o material entre processo constante, eu implemento um sistema de produção puxada. Tá? Então a ideia desse vídeo é mostrar de uma outra visão a mesma coisa que a gente mostrou pelo gerenciamento de fila. Tudo bem? É muito interessante falar sobre os benefícios. Redução do material em processo é sempre importante. Né? Você consegue reduzir o capital de giro aplicado, matéria-primas, insumos, melhora o ritmo de entrega e faturamento, você reduz gradualmente o seu prazo de entrega, isso já foi discutido em outros vídeos, né? Então isso que é importante. Então a ideia de se implementar o gerenciamento de filas ou um sistema de produção puxado é que você consegue diversos benefícios, né? Fazer realmente aquilo que tem que ser feito no momento certo, na sequência certa. Tudo bem? Não deixe de curtir o nosso canal do YouTube, estamos sempre disponibilizando novos vídeos. Um grande abraço a todos e até a próxima.